Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Gente pelo Caminho, que agora é terças-feiras. E hoje, para variar, para as nossas vidas, falar de conflitos nos relacionamentos interpessoais. Para isso, nós trouxemos aqui uma especialista, a doutora Larissa Nobre Sandoval. Boa tarde, doutora Larissa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Larissa tem uma empresa que se chama Flume Consultoria, não é isso? É isso mesmo. Vou deixar você falar um pouquinho, mas primeiro eu vou apresentar aqui minha parceira Rosana. Nem precisa apresentar mais. Direito de ser feliz! Oi, gente, eu tô criando raiz aqui, como é que vocês estão? Estava com saudade de vocês, viu? E eu tô super apaixonada pelo tema, que é um tema que, inclusive, eu trabalho diariamente com gestão de conflitos. Inclusive na área de família, que é com que você trabalha também, né, Larissa? Muito bom, sim. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Na Flume Consultoria, eu trabalho com gestão de conflitos dentro do contexto organizacional, mas eu também sou psicoterapeuta de casais. O meu doutorado é em qualidade conjugal, então lá trabalho especialmente com conflitos nos relacionamentos conjugais e de família. Então você vai ter que voltar para abordar só esse tema. Porque é muito pano para manga. Pano para manga, com certeza. Gente, eu convidei uma pessoa que eu gosto muito e eu fiquei tão feliz que ele aceitou. Marcelo Figo, boa tarde. Tudo jóia? Bom? Marcelo é um amigão de longa data, filho data. do Gessé, músico maravilhoso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, eu que agradeço o carinho. Eu fiquei feliz demais poder estar participando desse programa, estar com vocês, meninas. Hoje vai ser um debate bem gostoso. Esse assunto eu amo, é muito bom, porque hoje a sociedade precisa muito desse assunto, né? Que possa haver mudança na vida de algumas pessoas que vão estar hoje ligadas nesse programa. Marcelo tem uma forma fácil de resolver isso, sabe? Porque ele leva tudo na gaiatice. Você fica perto dele, você ri do começo ao fim. Fica mais fácil, né, Marcelo? Fica mais fácil assim. Muito mais fácil levar a vida assim, a gente leva a vida leve, né? Com certeza. A gente fica velha, vai ficando branca, mas na minha cabeça eu acho que eu ainda tenho 12 anos, né? Cara, tem esse problema? Eu não acho que eu tenho 12 não, mas eu acho que eu tenho 23. É um problema sério. Eu ainda tenho 12, eu gosto de ficar de descasamento cronológico, assim. Mas então, pra gente ficar mais à vontade, pra esse debate ficar mais gostoso, a gente vai começar com o Marcelo tocando pra gente. Beleza. Então, já que o assunto é relacionamentos, né? Nada melhor do que fazer uma música que fale e que mexe com o coração, né? Oba! E eu vou fazer uma canção que marcou muito a minha adolescência, marca até hoje, é a canção que eu mais gosto e faz parte de um repertório de músicas dos anos 80 que eu estou preparando com a banda para poder a gente fazer alguns shows daqui uns dias, tá? Ok. Então segura um pouquinho de Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, de noite não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz.
Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio, somos. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Uau, meu Deus, que lindo! Desse jeito fica mais difícil ter conflito no relacionamento, né? Não tem. Tem aí um conflito intra-sujeito, que é também complicado. Uma conversa interna, um diálogo interno, né? Essa história de amar calado é complicada. Nossa, verdade. É verdade. É tão adolescente isso, né? Tão muito adolescente. Talvez aconteça em todas as fases da vida, né? Mas um dos primeiros aspectos é esse, assim, conflitos internos têm características semelhantes ao entre pessoas. A gente tem muitos sujeitos dentro. Muitos, né? Muitas, várias personalidades, né? Várias pessoas habitando. Vontades, emoções e todas elas, enquanto elas não se... Às vezes elas não entram em concordância e elas geram conflitos intra-sujeito. É verdade. Tem até uma música da Elis Regina, não sei se o Marcelo Pio conhece. Um dia desse, um amigo meu, brincando comigo, falou: Kalina, você vai da santidade ao manicômio. Morri de rir da definição. E eu falei, realmente, porque essa música, essas mulheres, começa assim, ela de manhã cedo é uma santa, ora pelos filhos, pelo pão, pelo não sei o que lá. À tarde ela começa assim a namorar e à noite ela é louca. Que isso? Cara, né? É a minha cara. Que isso? Muitas personalidades numa pessoa só. Inclusive a PNL, o nosso querido Eduardo, fala que nós temos um parlamento dentro da nossa cabeça, né? Onde a gente tem vários serzinhos que conversam aqui entre si. Sim. E que a gente precisa de negociar entre eles para que a gente consiga realmente sair desse conflito interno. Algumas vezes a gente precisa negociar entre eles, outras vezes a gente precisa deixar que eles falem e eles mesmos se desfazem. Então, além de a gente ter um parlamento, a gente precisa saber, às vezes, mais ou menos que caminho a gente quer trilhar para que eles entrem e falem e ainda assim a gente continue seguindo determinados caminhos. Então, quando essa vozinha que fala é a raiva, ela diz determinadas coisas. Quando essa vozinha que fala é a dor, ela diz outras coisas. Quando é a pena, ela faz a gente tomar outros caminhos. Então, algumas vezes a gente ainda assim tem que seguir determinados propósitos, mesmo que tenha esse parlamento discutindo dentro de todo. Não necessariamente eles precisam concordar. Em alguns momentos eles podem comunicar e se desfazer. Né? Pensamentos têm essa característica. Às vezes a gente vem, às vezes eles se desfazem enquanto a gente segue um propósito. Muito bom. Bom saber que eu não sou louca. Os internos a gente tem essa possibilidade de que eles não entrem em acordo, mas eles se desfaçam. Então são como pensamentos, emoções, da forma como elas vêm, elas vão, enquanto a gente segue um propósito. Ufa. Mas aliviada, porque agora eu sei o que eu escuto, entendeu? Eu sei que eu não sou mais louca. Ele sinaliza coisas do ambiente, é importante a gente estar atento a que coisas esse parlamento diz, mas quando a gente pensa em gestão de conflitos entre pessoas, às vezes tem a mesma característica, né? A gente precisa parar para escutar o que as pessoas envolvidas dizem, entender o que é que está acontecendo ali, mas também ter um pouco mais de clareza do propósito. Então, aquele que faz a gestão do conflito, ele tem que ter um pouco de clareza dos objetivos, para que ele consiga escutar todas essas vozes e ainda assim guiar para um determinado objetivo, ainda que o objetivo seja consensual, às vezes não, depende, né? E por falar nesse eu interior, aquele filme Divertidamente abordou isso de forma muito inteligente, né? Ele é fundamentado em muitos estudos sobre as emoções, né? Então, o que ele mostra é que a gente tem várias emoções, eles fundamentam em 5, e o interessante é que são 4 negativas e 1 positiva. Então, na verdade, as nossas emoções, elas não estão feitas para o desfrute, para o prazer. Elas estão feitas para a sobrevivência. Então, elas tendem a comunicar coisas ameaçadoras muito mais do que coisas prazerosas e positivas. Se a gente for dar ouvido toda hora a essas emoções negativas, a gente não necessariamente consegue fazer com que a nossa vida ande, né? Então, esse filme é uma excelente forma de entender o que se estuda sobre as emoções e sobre os conflitos internos. Agora tudo faz sentido. Sim. Doutora Larissa, vamos lá. Por falar nisso, então, já pensando no Divertidamente lá,
né? Lá tem a alegria, tem a raiva, o nojinho. A tristeza. A tristeza. E a alegria foi uma das primeiras. O medo. E o medo. Isso. Sim. Pensando nisso, quais habilidades que nós temos que desenvolver ou que são necessárias para manejar esses conflitos interpessoais? Quando a gente pensa no conflito dentro de você mesmo, uma das habilidades essenciais é a autorregulação emocional, certo? Então, a capacidade de perceber as suas emoções, inclusive deixar que elas se desfaçam, determinadas emoções atrapalham em determinadas soluções de conflito. Em algumas vezes a gente precisa fomentar determinadas emoções para que a gente se prepare para lidar com outros conflitos. Mas quando a gente pensa em conflito entre pessoas, então o enfoque era interpessoal, a habilidade de você controlar suas próprias emoções te ajuda a estar presente, a escutar as pessoas que estão participando daquele conflito, daquela situação de mediação. Então, a autorregulação emocional é uma das primeiras delas. Outra habilidade importante é que a gente consiga detectar conflitos, problemas, divergências. Então, às vezes, se as coisas não são muito explícitas, a gente acha que o problema é aquele que está sendo falado. Mas não necessariamente é aquele que está sendo falado, tem outros. Então, uma segunda habilidade, um segundo pacote de habilidades são habilidades de percepção social, de detecção de conflitos. Uma quarta habilidade, então, é uma habilidade de separar um problema grandão, vamos abrir mão dos termos técnicos, em problemas pequenininhos. Então, de decifrar o conflito em pedaços, para que a gente consiga saber como atuar com um, como atuar com outro. Então, tem conflitos que são solucionáveis, outros não são solucionáveis. Tem conflitos que têm soluções a curto prazo, outras a gente precisa pôr um mecanismo de funcionamento para solucionar um conflito. Então, um pacote é o das emoções, de autorregulação emocional e de favorecer um contexto emocional para a solução do conflito. O outro é de detecção, um outro é de decifrar os pedaços. E o quarto, e talvez o mais complexo, mas que as pessoas mais falam, é o de solução de problemas, de como é que a gente soluciona situações de conflito. Esse pacote, então, de aquilo que a gente sente, detectar, decifrar e solucionar, ele serve para aqueles que são os nossos próprios e aqueles que funcionam entre pessoas, interpessoais ou até intergrupos. Os mecanismos são os mesmos. A gente só precisa olhar a coisa com mais pessoas ou com mais conflitos acontecendo ao mesmo tempo, né? Você está me dizendo que, às vezes, o que está posto ali no conflito não é exatamente o que está por trás. A gente vê, né, a Rosana vai falar sobre isso, a gente vê muito isso na mediação de conflitos, né? Eu fui maltratado numa loja, eu entro com uma ação contra a loja, mas na verdade eu quero uma reparação. Eu quero que alguém me peça desculpas. Meu lance não é a grana, eu quero que a loja se retrate. E acho que mulher faz muito isso nos relacionamentos, né? É verdade. Nós temos homens com cérebros de mulheres, hein? Mulheres com cérebros masculinos também, mas é um perfil. Mas você sabe que quando eu estudei isso, eu falei, gente, eu faço isso. Tipo, estou muito indignada com uma outra coisa que aconteceu lá atrás. E aí acontece outra aqui na frente, aí na verdade eu estou brigando por essa aqui, mas tem outra lá atrás que ficou mal resolvido, né? Sim. Quando a gente pensa em percepção emocional, você traz uma que é muito importante quando a gente quer falar em conflitos: indignação. Indignação é essencial para que a gente defenda um direito, por exemplo, para que a gente fale isso. Mas às vezes a gente vem indignado com outras coisas que não aquela. E agora a gente vai soltar toda a indignação que veio acumulada de outros contextos nesta situação específica. As pessoas olham e falam, tá desmedido. Isso. Né? E aí tem a ver com a regulação emocional também. A indignação tá grande demais pro problema, por eu ter trocado seu peixe por frango quando fui te servir. Mas vai saber o que aconteceu desde cedo para que as emoções fossem se acumulando. Percebe? Qual é o melhor caminho para a gente conseguir essa autorregulação? Qual é o melhor caminho para que as pessoas consigam atingir essa autorregulação e se segurarem, né? Segurar suas próprias emoções? Se conhecer é essencial, né? Então a gente pensa em se conhecer como uma coisa muito subjetiva. E aí quando a gente pensa em se conhecer que vozes são essas que meu parlamento usa? Que tipo de pensamentos eu tenho? Que tipo de emoções, que tipo de crenças sobre determinadas situações eu tenho? Então um passo é como eu penso. Existe um padrão na forma como a gente pensa. Muitas vezes ele é detectável, então tem que perceber qual é o meu padrão, que tipo de filtros eu uso para ver a vida. Então, por exemplo, se eu tenho um filtro muito rígido de
ou 880, as coisas são sempre extremadas, né? Então, essa forma de ver em extremos, eu preciso perceber que ela aparece em mim, pelas vozes que eu tenho na minha cabeça, aquelas coisas que eu penso, pela forma como eu atuo, pela forma como eu sinto. Então, perceber como você sente, como é que você reage a determinadas situações com algumas emoções. Se conhecer é amplo demais para que... às vezes a gente não sabe como operacionalizar. Se você for escolher um primeiro passo, preste atenção. Tal situação, eu penso assim. Tal situação, eu penso assim. Vai tentando perceber os seus padrões de pensamento. E eles são frutos da sua história de emoções, aquelas 5 que estão lá dentro e as suas reações viscerais. Então você tem que entender que jeito que o seu corpo reage. Por exemplo, quando você fica com muita raiva, Marcelo, o que você sente? Com raiva. Com raiva? O que você sente no seu corpo? Com muita raiva, que é uma coisa muito rara. É muito raro isso acontecer. É palpitação, tremedeira, calor. Falha a voz? Falha. O que você sente quando está com muita raiva, Kaline? Uma pressão na minha cabeça, parece que sobe o sangue inteiro. Aqui, pode estourar. Teve um dia que eu fiquei tão nervosa que a minha voz sumiu. Sabe? E aí a pessoa que estava discutindo comigo parou e falou, Kalina, não. Sem voz? Não foi a voz, não. Eu fiquei sem ar. Ok. Eu não conseguia respirar. Aí a pessoa parou na hora e falou, Kalina, calma. Então, uma das coisas é como eu reajo diante de determinadas emoções. A gente reage de maneira diferente. Tem algumas coisas que se parecem, né? Emoções que são excitatórias sempre vão gerar esse tipo de reação. Mas tem diferença de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, quanto mais raiva, mais ela se fecha. E aí não consegue falar, não consegue olhar, não consegue fazer mais nada. Aquilo ali está no ponto dela explodir e faltar morrer, né? Fato. Porque tem pessoas que eu acho que chega e eu acho que tem uma morte súbita. Porque não consegue, ela se implode, né? Eu acho que e uma das coisas que a gente começa na regulação emocional, então se a gente precisar pensar em um exercício de regulação emocional, é respirar de maneira consciente. Então, tem uma respiração que a gente usa muito no consultório para diversos transtornos relacionados à regulação emocional, que é a respiração do 3-3-6. Você inspira o ar em 3 segundos, segura o ar por 3 segundos e solta em 6 segundos. Nossa, fazer isso com raiva, Jesus. Eu quero ver fazer. Assim que dá um pico de raiva, você diz, eu não preciso pensar mais nada, só em 3-3-6. E aí você faz 2 vezes, então demora 9 mais 18 segundos. E a sua fisiologia faz tudo. Para mudar de estado. Em quebra de estado, né? Esse é um dos passos. Às vezes precisa de muito mais. Então, às vezes, uma música, sair ao sol, caminhar, muda o seu estado. Mas se estiver muito forte, que não está conseguindo pensar, 18 segundos são suficientes. Eu passei por uma experiência agora há pouco. Um cliente foi bem desaforado comigo. E aí eu mandei um áudio pra ele, mas eu pensei assim, ainda bem que o WhatsApp inventou aquele negócio de apagar pra todo mundo. Aí eu apaguei, aí eu respirei, aí eu escrevi, eu falei, né? Fiz um áudio muito mais consciente do que eu tava falando. As emoções eu tinha acabado com a minha relação com o meu cliente. Ainda bem que o WhatsApp inventou, né? Apagar para todos. Obrigada, WhatsApp. Acho que a gente faz isso, né? Quando a gente está menos cego de determinadas emoções, a gente consegue pensar nas consequências. Então, uma das coisas importantes quando a gente decifra é o que eu quero alcançar com isso. Eu quero que esse cliente desapareça. Então, tem um jeito que você diz, essa forma é a maravilhosa de solução de conflitos, usa essa sempre. Não existe usa essa sempre. A melhor estratégia é a estratégia feita para aquele momento. A melhor estratégia é a estratégia customizada. Então, estar consciente, estar com o pé no chão, saber, é isso aqui que eu quero alcançar, é um dos primeiros passos. Por isso, a autorregulação e a regulação do clima, ela é importante logo ao começo, para que você consiga entender onde você quer chegar com isso que você está tentando solucionar com esse conflito. Eu vejo assim que as mulheres, na maioria dos casos, elas são mais explosivas e fala, não pensa e joga tudo, né? E os homens talvez sejam mais contidos, talvez por medo de conflitos, que esses conflitos podem levar a uma coisa física, né? Existe uma coisa comigo que eu acho que isso não é muito bom. Às vezes a pessoa faz alguma coisa comigo que me deixa
muito chateado, mas às vezes eu não consigo dar um retorno àquilo, preocupado com a reação dela, de que possa até ferir a pessoa, de que possa, tipo assim, no futuro acabar um relacionamento, ou de algum modo aquilo ali ficar piorando a situação e tal. Então eu sempre, por mais raiva que eu tenha, eu sempre reflito antes de criar uma discussão. E às vezes até essa falta de discussão dentro de um relacionamento, que às vezes pode ser com a esposa, com o filho, com um amigo, as pessoas até ficam, com quem está tendo problema comigo, às vezes ficam mais chateado comigo, porque eu não consigo entrar no conflito. E fica com, que droga, você não briga, você não faz isso, tal. E eu fico, não, mas não é assim. Tá. E por dentro eu estou querendo enforcar. Eu não sei como que resolve isso. Que situação é essa? Evitar conflitos não necessariamente evita as suas consequências. Evitar confronto não necessariamente evita suas consequências. Presta atenção quando o Marcelo diz, eu fico muito chateado, eu fico muito com raiva. Elas são emoções que levam a gente a fazer coisas diferentes. A raiva a gente vai em cima, ataca. A chateação, ela suprime, ela é mais passiva. Então, se eu estiver chateado, provavelmente eu não tenho as mesmas reações que quando eu estou emputecido. Então, esta percepção emocional, ela leva a gente a perceber se a gente quer atacar ou se a gente quer simplesmente que aquilo se afaste, ou se o que a gente está sentindo é dor, ou decepção, ou frustração. Então, depende se as emoções elas são excitatórias, elas fazem a gente se proteger, ou se elas são de suprimir determinadas reações. E isso é fruto de um aprendizado. Né? Então, às vezes, determinados contextos familiares ensinam que a gente não deve sentir determinadas emoções. Não pode sentir raiva, não pode sentir pena, é feio sentir dó. Cada uma dessas emoções tem uma função dentro das situações de conflito. Elas sinalizam o que você espera do resultado. Então, às vezes, não entrar em confronto não soluciona o conflito. Isso é um mito. Se eu não confrontar, o conflito não vai acontecer. Não é bem assim. Eu tenho visto que às vezes piora. Muito pelo contrário. Inclusive, isso pode sintomatizar em você, né? Como doença. E, inclusive, é o que você trouxe também. A outra pessoa fica brava porque você não debate. Né? Como se ela estivesse falando ali sozinha. Né? Isso gera acho que não é só isso. Eu li um livro, um best-seller, que fala os 5 desafios da liderança. O primeiro pilar é a capacidade de entrar em conflito. Essa presidente dessa empresa, ela suscitava os conflitos dentro da equipe. Porque enquanto eu não ponho para fora, não me expresso, não falo o que eu penso, eu vou colocando tudo embaixo do tapete, daqui a pouco o tapete está levitando no meio da sala, né? E eu tô com aquela harmonia, aquela falsa harmonia, né? Tudo velado, e os problemas estão lá, e só piorando. Então, trazer o conflito de forma madura, para que, eu tenho um problema de relacionamento com a Rosana. Eu chego para a Rosana, eu não gostei disso, daquilo outro, mas de forma madura. E aí a gente entra um debate que não precisa ser uma discussão. Né? Eu entendo o ponto de vista dela. Respeito. Eu entendo o ponto de vista dela, ela o meu. E a gente passa, pelo contrário, aí sim estabelecer uma relação harmônica, porque eu sei quais são os limites dela, ela sabe quais são os limites meus, ela sabe até onde ela pode ir, eu sei até onde eu posso ir. Quando os conflitos são velados, o risco que tem é que a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, qual é a intenção. Então, quando a gente não comunica essa tensão ou essa divergência, aí as pessoas começam a imaginar o que pode estar acontecendo de acordo com a forma como elas veem a vida. E aí não necessariamente é o que está acontecendo de fato, né? Então, colocar para debaixo do tapete não desaparece o conflito, não faz com que ele possa se dissolver e, de fato, faz com que você que está dentro da situação vá se tornando cada vez mais desconfiado, cada vez mais arisco, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Então, mesmo dentro de equipes, que as pessoas têm visões totalmente divergentes, se a divergência fica clara, é possível manejar. Se a divergência fica, um lado expõe e o outro esconde, é muito difícil para o gestor do conflito, é muito difícil para quem vai fazer essa mediação. Então, uma das formas, uma grande habilidade de um gestor de conflito é conseguir fazer com que as pessoas sejam claras, sejam objetivas e levantem os problemas. Dentro da terapia de casal acontece muito de que a gente
passa algum tempo do processo terapêutico sem saber coisas que os dois decidiram não trazer para a terapia. Isso. E aí eles decidem que eles não vão falar sobre determinado assunto, você sabe que tem algo ali, mas eles ainda não trouxeram esse assunto. É o contexto mais difícil de solução do problema, porque você não sabe exatamente onde eles querem chegar, o que é que está acontecendo, onde é que você está pisando. Então esse é um dos desafios. Um bom gestor de conflito, ele tem que conseguir estabelecer um contexto colaborativo, um contexto de cooperação. Né? Blindado de informações de confiança. Às vezes é difícil a blindagem, mas se você estiver preparado para lidar com o que vem de fora, e essa é uma outra habilidade, então as consequências deste conflito vão gerar consequências em outros espaços. Por exemplo, um conflito de casal ou um conflito com os filhos gera impacto sobre a família que está um pouquinho próxima, mas um pouco mais externa. Os avós, os tios. Então, às vezes é difícil blindar tudo, mas se a gente diz, ok, a gente vai voltar a falar sobre isso, a gente vai voltar a detectar o problema quando vocês forem para a realidade e voltar, a gente consegue lidar com o que vem do contexto, né? Quando a gente pensa no ambiente organizacional, por exemplo, é difícil a gente fazer a gestão e esquecer a cultura da organização. Então é difícil você ajudar com que as coisas se solucionem ali, e assim que eles voltam para a realidade não tem a ver com o que foi planejado naquele contexto de laboratório de solução do conflito. Então precisa esperar que aquela situação que foi discutida entre em contato com a realidade de novo para você ver o que vai surgir. E tem coisas que a gente não espera que vai surgir, né? Então, situações familiares ou do casal, ou mesmo estratégias que o RH tinha muito claro que iam funcionar para solucionar determinadas situações, depois tem um impacto que ele não estava planejando. Então, a gestão do conflito não acaba quando a conversa acaba. A gestão do conflito não acaba quando a comunicação... Tem que esperar que a situação entre em contato com a realidade para você ver o que vai sair dali. Verdade. E a gente trabalha com programação neurolinguística, e uma das coisas é essa questão da alucinação. A nossa mente alucina muito o tempo inteiro. Deleta, distorce. Tudo. E a gente vai preenchendo lacunas, as lacunas que estão vazias, né? Um dia desse eu mediando um conflito, a pessoa me contou o fato, aí começou a alucinar, porque se aconteceu isso é porque antes, lara. Eu falei, olha, você me falar do fato, eu concordo com sua chateação, tá tudo ok. Mas você está preenchendo lacunas, você está co-criando em cima da situação, imaginando, né, alucinando que antes dessa situação acontecia isso, aquilo outro. E assim, eu sou uma pessoa muito de conversar, eu tenho necessidade de conversar. E uma das coisas que eu falava para minha ex-sócia, por exemplo, não me deixa alucinando, porque a minha mente é criativa. Em geral, ela tem 4 emoções negativas e só uma positiva lá dentro. Ela não vai trazer alegria quando ela vai completar os espaços, não vão ser com alegria. É um não dito, né? É um não dito. Então a pessoa, isso gera realmente um espaço para a pessoa fazer pressuposições. Claro. E uma das coisas é que você, como gestor de conflito, não pode acreditar na potência ou no quão competente em achar que as pessoas não vão fazer, não vão pensar, não vão co-criar com mais do que elas estão falando ali. Então tem que estar sempre olhando para aquela situação e pensando, ok, é isso aqui, mas com essas pessoas que têm esses perfis. Então tem algumas pessoas que elas são mais confrontativas, tem pessoas que não aguentam a chateação calada, tem pessoas que falam muito, mesmo quando elas sentem uma coisa muito pequenininha, elas têm medo de que aquilo fique maior, elas falam logo de cara, então parece que o conflito é maior do que de fato é. O gestor, é muito difícil fazer, é importante a gente pensar que a gente faz uma mediação, não necessariamente uma gestão completa de conflito, quando a gente conhece um pouco. Mas para a gente fazer uma gestão profunda, para a gente fazer uma gestão, a gente precisa conhecer como é que é o formato da cocriação de Kalina, como é que é o formato. Então, se a gente consegue perceber qual é o padrão de cocriação, eu sempre cocrio pensando que eu sou inferior, que eu não presto, que eu não sirvo. Então essa pessoa ela vai tender a preencher as lacunas com essa característica. Agora, se tem um que é mais arrogante, ele vai preencher as lacunas com um pouco mais de arrogância. Então, um bom gestor de conflito, ele tem que ter habilidades de percepção social e de entender os outros e muita criatividade.
Porque se as pessoas são capazes de preencher lacunas Com de suas formas... com seus próprios mapas mentais, né? Você tem que ser capaz de fazer com os seus, com os deles e pensar até onde isso pode chegar. Então, e depende também de qual é o nível de conflito. Às vezes não precisa de tanto, às vezes elas só precisam se escutar. Às vezes elas precisam de ações que duram meses. Eu passei por uma fase que antes de eu entrar na programação neurolinguística, antes de eu fazer comunicação não violenta, que também foi interessantíssimo, que a gente pega a responsabilidade da comunicação pra gente. Então, se a pessoa com quem eu estou me comunicando, ela não compreender ou ficar um arranhado aí nessa comunicação, eu tenho que me responsabilizar por isso, que eu sou a emissora, né? Estou emitindo uma comunicação com você. E antes eu tinha muitos conflitos, porque eu não dizia o que eu estava, a minha pretensão, né? Olha, eu fiz isso, mas por causa disso, disso. Então eu só falava assim, olha, eu fiz isso. E as pessoas achavam, não, ficavam criando porque, né, eu fiz aquilo. Mas depois que eu notei isso com a minha experiência de que eu tinha apelido de Zé Tretinha. Qual é o perfil das pessoas que têm mais conflitos? Os Zé Tretinhas. E eu era conhecida como Zé Tretinha, porque eu ficava arranjando briga e eu não sabia o porquê. Sabe? Mas eu porque não sei porque não sei. E as pessoas que realmente geram algum tipo, estão sempre imersas nesse conflito, elas não sabem o porquê que elas estão. Parece uma cegueira mesmo, sabe? Mas depois que eu fui compreender que eu tinha que explicar realmente o porquê disso, daqui, tarará, tarará, da hora de não ficar, tudo, os mínimos detalhes, tudo mudou. E aí as pessoas se colocam no lugar da gente, né? Se eu fosse ela, eu também poderia fazer assim também. Eu talvez faria assim dessa forma também. Por isso que ela chegou nesse resultado. Correndo o risco de que o outro que escuta não entenda assim com a mesma Exatamente. Sim. Né? Exato. Quando a gente pensa no trabalho com casais, diferente do trabalho com as organizações, uma habilidade inicial, central, é a autorresponsabilização. Então você passa muitas sessões preparando que eles assumam, não importa o que aconteça, não importa, não é o fato, é se autorresponsabiliza, que pedaço disso fui eu que fiz, que pedaço disso eu que vou resolver, que pedaço disso eu vou solucionar. Então, um dos passos centrais, quando a gente pensa, não nos conflitos organizacionais, mas nos conflitos das relações interpessoais conjugais ou íntimas, familiares, de que jeito eu vou pegar isso pra mim? Como é que eu vou fazer com que isso aqui seja de minha responsabilidade solucionar? Seja comunicando melhor, seja regulando melhor minhas emoções, seja não dizendo determinadas coisas, seja não deixando que o outro cocrie em cima da minha história. Então, é diferente de você pedir dentro de um contexto organizacional que todas as pessoas se autorresponsabilizem por coisas que talvez elas não tenham manejo ou não tenham espaço, né? Ou capacidade de se responsabilizar por algumas coisas. Mas dentro das relações conjugais, dentro das relações familiares, essa é uma habilidade essencial. Deixa eu entender uma coisa, Larissa. Não sei se cabe falar em gatilhos. Né? Sim. Que a Rosana falou agora um pouquinho, você também. Porque eu acho que a gente tem uns gatilhos assim que... Você tá boazinha aqui, tá legal. É tipo a fechada no trânsito, né? Sorrindo, dirigindo, cantando uma música, leva aquela fechadora, você... Né? Sim. Vai de 0 a 1000 assim em segundos. Eu acho que todos nós temos esses gatilhos emocionais que são fruto, como você colocou, da nossa experiência. Então alguma coisa muito ruim que eu vivi lá atrás, né? Gatilha na hora com alguns comportamentos. Tem a ver isso? A gente fala de botões emocionais, determinadas emoções que aperta naquela hora, né? A gente fala de gatilhos que são mais ou menos um padrão ao longo da história, porque a nossa fisiologia se torna sensível àquela coisa. Então, determinadas palavras, por exemplo, um caso clássico para mim, uma pessoa que não gostava nada da palavra criatura, e se escutar criatura, não importa o contexto, nem que fosse bom, escutava criatura e... É igual me chamar de burra, me chama de feia, não me chama de burra não, que bicho feio. Determinadas palavras têm isso, né? Então, às vezes é uma coisa que a gente trabalhou muito para desenvolver, e aí a gente encontra com o desconhecido e ele diz... Você não é aquela coisa, você não é flexível. Eu falei, meu Deus, como que eu não sou flexível? Né? Trabalhei tanto para ser flexível. Então depende daquilo que... depende de onde encosta. Depende daquela coisa que mais nos dói.
E aí uma outra parte de conhecer a si mesmo é quais são os meus gatilhos. Quais são as coisas que eu tolero menos? Que coisas eu defendo com unhas e dentes? Então, os conflitos eles são gerados quando tem algumas divergências ou quando a gente tem necessidade de defender, quando a gente tem clareza demais de algo. A gente está certo demais sobre as coisas, os conflitos costumam aparecer. Então, essa é uma outra percepção que a gente precisa ter. Eu estou certo demais sobre algo, desconfio. Ou alguém está certo demais sobre determinada coisa, aí pode gerar um problema. Quanto mais flexível, quanto mais maleável a gente for, menos chances de confronto e de conflitos. Confrontos e conflitos não são a mesma coisa. Mas quanto mais flexível a gente for, menos chance de conflito. E engraçado você falando isso, que é muito. Eu sou flexível em muita coisa. Eu sou muito flexível. Só que é impressionante que tem umas coisas que a gente agarra assim e fala, não, isso aqui ninguém é meu, ninguém pega. Ó, se apertar esse botão aqui, você tá lascado. Exatamente. E aí é quando a gente não é nada flexível, tipo, não, isso aqui não. Aqui você não passa, essa linha aqui, ó. Nisso eu não vou aceitar. Essa é uma das coisas. E quando a gente está dentro de grupos em relações interpessoais, é importante a gente saber. O problema é que não sempre o outro sabe, né? A gente não tem clareza. Eu não sei qual é o meu botão. Às vezes eu só não sei qual é o botão emocional que eu tenho. Eu não sei onde é que eu explodo. Então, uma outra coisa é tomar consciência de qual coisas essas eu não tolero que mexam. Né? Uau. Mas é difícil ouvir que você tem esse problema e aceitar que você tem que modificar. Porque quando mexe no nosso calo, a gente acha que a gente está certo. Né? E, não, mas eu estou certo, eu não quero modificar isso. E é difícil trabalhar isso. Né? Mas tem um calo, né? Então. Eu até reconheço, mas abrir mão é difícil. Então Né? Deixar aí. Né? Não, pode apertar esse botão aí, só aperta, vai. É isso mesmo. É difícil. Sim. Bem, que passo eu devo seguir diante de uma situação conflitiva? Primeiro deles, passos? Toma consciência. O que é que está acontecendo? Por que é que a situação é conflitiva? Quais são as divergências? Qual é a tensão? Por que eu comecei a me sentir assim? Então, o primeiro deles é a consciência. Porque os outros passos podem acontecer. Então, a consciência do que está acontecendo comigo, a consciência do que está acontecendo com a situação. O segundo é detectar com o mais preciso que você conseguir que conflito é esse. Né? Então, se é um conflito deste relacionamento, ou se é, por exemplo, dentro dos relacionamentos conjugais, esse problema é nosso, ou esse problema é seu com a sua família de origem, ou este problema é seu com o seu trabalho. Esse conflito aqui, ele está acontecendo, é nosso. É de onde? É intrapessoal? É entre nós dois? É entre grupos? Então a gente explora com lupa, né? É meu, não é só meu? É só meu. Às vezes um pedaço é meu, um pedaço é seu. Ele se retroalimenta. Depois a gente separa o conflito em pedaços menores. Então primeiro toma consciência de que o conflito está acontecendo, percebe que características ele tem, separa ele em pedaços menores. Estabelece uma estratégia de solução de problema para cada um destes pedaços. Primeiro eu preciso te dizer que eu sinto muito, eu pedi desculpa. Esse é um dos primeiros passos. Depois a gente precisa conversar sobre como a gente vai solucionar. Mas essa solução ela não acontece a partir de agora, ela acontece depois de um tempo. Então a gente precisa se lembrar que daqui a um tempo a gente precisa fazer isso de novo. Tem alguns conflitos que eles são contextualizados, só acontecem no Natal, né? Só acontecem quando eu fizer a lista de casamento do casamento. Se a gente sobreviver a esse, é mais fácil sobreviver aos outros. Então a gente precisa separar e dizer, ok, o conflito de organizar uma festa de casamento, nome de filho, Jesus. Se vai pôr o nome do tataravô, que não é o nome que a gente gosta. Então, se eu vou separar, então esse problema não necessariamente vai voltar a acontecer. Se ele acontece muito, não adianta pensar que a solução ou vai ser deixar, ou vai ser não fazer nada em relação a ele. Então, quando a gente pensa em solução de problemas, a gente pensa na quarta etapa da gestão de conflitos. Então, a gente já decifrou, já separou em pedaços menores e a gente instaura soluções em cada um desses pedaços. Então, esses são os passos centrais. Excelente, muito bom. Diante de tudo que você está dizendo... Dá um trabalho horroroso. Sempre, eu acho que precisa-se sempre de um profissional para estar dando uma força. Porque tem coisas que parece que a gente não consegue. A gente até, por exemplo, a gente está ouvindo aqui, várias pessoas vão estar assistindo o programa, elas estão ouvindo, né? Mas falam assim, cara, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que deve, então,
é o primeiro caminho, procurar um profissional nessa área que saiba fazer isso. Né, então a gente tem profissionais que ajudam a gente a se autoconhecer, esse é um dos aspectos. Profissionais que ajudam a gente a detectar determinadas situações. Profissionais que ajudam a solucionar problemas. Pode ser um só? A psicoterapia tem esse potencial? Tem, ela é muito profunda e ela atinge características muito individuais. Ah, não sei se é um processo psicoterapêutico. Às vezes é um coach, às vezes é um coach. Ah, não sei se é exatamente isso que eu preciso. Às vezes eu preciso de uma pessoa que me ajude a solucionar só aquele problema específico, gestão financeira. Só aquela situação específica, depende. Então, pode ser um profissional, podem ser vários profissionais. A minha sugestão é, se o primeiro deles é tomar consciência, vá aos profissionais que ajudam a tomada de consciência. Então, os psicoterapeutas são um dos profissionais que ajudam a tomar consciência. O primeiro, então... Eu estou desesperado, eu preciso de um profissional para me dar pelo menos uma luz para onde eu vou. Um psicoterapeuta. Psicoterapeuta, né? Uma boa. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Na programação neurolinguística, a gente fala do processo de ancoragem. Depois que eu estudei isso, muita coisa clareou na minha mente. Que são os gatilhos, são o processo de ancoragem, né? Então, eu vivi uma situação ruim no meu passado. Eu ancorei aquilo. Quando alguma coisa parecida com aquilo acontecer de novo na minha vida, vai engatilhar e eu vou ter uma reação exagerada, né, extremada, porque eu vivi algo ruim lá atrás. É o sistema de sobrevivência mesmo, né? Meu organismo entra em alerta e fala, opa, pera, perigo, perigo, né? Todas as luzinhas piscando, igual lá é no Divertidamente, né? Um monte de luzinha piscando. E engraçado, uma coisa que ancora em mim, música sertaneja. Ô, tristeza, hein? Nossa! Principalmente algumas. Principalmente, tem música que eu não suporto ouvir. É um processo de... Dói muito. É um processo de ancoragem, assim, violento. Eu volto no passado, assim. Tipo, vocês assistiram o Ratatouille? Que ele come, ele volta, vai aquilo é ancoragem. Pra mim, a melhor cena de ancoragem é aquela. Mas presta atenção se ele deixa de comer porque ele vai ter essa memória. Gente, mas eu não consigo digerir. E aí a coisa vai doer. Ok. E eu tô preparado para sentir dor? E uma das estratégias de solução de problema é o quanto eu sou capaz de tolerar a dor até que eu possa conviver com ela. Eu necessito disso? Ah, não, eu posso simplesmente não escutar música sertaneja. É uma opção legítima. Mas se eu preciso ouvir, ou se todas as vezes eu tenho que sair do almoço familiar, eu não vou poder conviver mais, porque eu não sou capaz de tolerar essa pressão que a ancoragem traz, ou que esse curto-circuito que a gente tem traz, então talvez eu precise de sensibilizá-lo. Então talvez eu precise entrar em contato com isso, perceber que isso traz várias dores e que não está acontecendo aqui agora, que é uma dor que vem de muito tempo. Mas se eu puder não viver ela de novo, eu não preciso passar por ela, eu não preciso escutar música sertaneja, tudo bem. E assim, nem são todas. Tem uma em especial que é um gatilho assim esquisito. Mas eu acho muito interessante quando a gente se dá a oportunidade de voltar a ter contato com essa dor. Porque existe alguma coisa, né? E na verdade a gente fica fazendo projeções o tempo inteiro daquelas nossas próprias questões. Inclusive, aquilo que nos incomoda mais na pessoa é algo que tem dentro de mim, né? E que eu preciso de alguma forma, que na verdade, que de alguma forma eu não quero assumir que existe e que eu quero mudar, né? Então, eu tenho revisto muito sobre isso, porque... Inclusive, semana passada eu estava no shopping e passou um rapaz com o perfume de um ex-namorado meu. Aí trouxe uma memória. Aí trouxe a memória. Parece que eu voltei pra trás, né? Saí do corpo. Você volta pra trás do tempo, nem vive toda aquela situação de novo. As suas vísceras se ativam como se ele estivesse ali. Exatamente. Aí nossa, então não tem alguma coisa, ainda tem alguma coisa mal resolvida ali, principalmente dentro de mim. Essa é a coisa. Pronto. Uma emoção significa que tem algo mal resolvido? Não necessariamente. É um sinalizador. Sinalizou. Tem que fazer algo com isso? Não. Posso tomar consciência, sentir e deixar passar. Posso tomar consciência, processar essa informação e dizer, nossa, me levou àquele lugar. Quer dizer que eu tô com muita vontade de ver aquela pessoa? Não necessariamente. Quer dizer que eu preciso voltar a ter aquele relacionamento? Não necessariamente. Nos relacionamentos conjugais abusivos, as pessoas passam por situação de violências grave e elas têm memórias com o agressor, com a pessoa que ela teve uma relação de amor. Sim. Como ela sente saudade com um determinado cheiro, quer dizer que ela tem que viver aquela relação de novo? Não, quer dizer que ela sente saudade a partir daquele cheiro. Sim. A gente precisa ficar um pouco mais em... As emoções significam sinalizadores do ambiente, mas elas não significam um propósito. Elas não significam que a gente tem que...
Elas sinalizaram algo, preste atenção no que elas sinalizaram, vejam se isso faz sentido como um propósito ou não. Mas não necessariamente elas precisam significar que você tem que fazer algo, sentir uma coisa e fazer a outra. Mas muitas vezes a gente vem... há algo ainda dentro da gente mal resolvido, né? Isso que sinaliza, principalmente, que a gente precisa de ver isso. E a partir das evitações, quando você diz, como me puxa tanto, eu não quero. Aí, a partir das evitações, o que faz é a gente ficar com aquilo mais sensível. Então, evitar não necessariamente soluciona. Evitar não necessariamente faz a gente conseguir lidar. A gente está falando de conflitos e lidar com eles, não é fugindo deles. Dedo na ferida. Entrando em contato com ele. Não precisa pulsar a ferida. Ter metiolate, igual antigamente. Mas precisa encostar, ver o que ela tem, que jeito que ela é, que forma ela tem para conseguir lidar com ela. Não tem jeito de lidar com as coisas evitando as coisas. Evitar é uma forma de lidar. Mas evitação não soluciona problemas, soluciona confrontos. Mas se a coisa continua acontecendo, evitar não é a melhor estratégia. Então, talvez eu precise entrar em contato com aquilo de novo e ver o que é. A evitação, ela faz com que a gente vá limitando as nossas experiências de vida e não expandindo a nossa flexibilidade ou a nossa saúde. Ou... Quando a gente pensa em... em estratégias preventivas, né? A Flume é uma consultoria muito mais direcionada à promoção de saúde e prevenção do que à solução dos problemas. Quando a gente pensa em elementos que favorecem qualquer conflito, situações difíceis, e a flexibilidade é uma delas, a não evitação é uma delas. Então, se a gente for pensar em como é que a gente faz para evitar problemas a partir dos conflitos, não evite o confronto, não evite a situação. Entra em contato com ela, lida com ela, separa ela em pedaços menores, estabelece estratégias de solução. Nossa, mas parece tão complexo, às vezes a gente pode simplesmente deixar para lá. Se forem coisas que é possível deixar para lá, ok, mas tem coisas que a gente não vai poder deixar para lá. Tem coisas que a gente pode prescindir, tem coisas que a gente não pode prescindir. Então, momentaneamente, você evitar, na realidade, você está postergando só o problema lá na frente, que pode depois até piorar, né, numa situação. Né? E aí a gente pensa em, por exemplo, enfrentamentos focados na emoção e enfrentamentos focados no problema. Evitar pode ser um enfrentamento bom para regular a emoção. Nossa, estava muito ativo, não estava dando. Eu ia dar na cara deles. Então eu vou lá e evito. Mas é como uma estratégia para aquele momento. Depois eu entro em contato para solucionar o problema. Então, a evitação não quer dizer que ela não tenha nenhuma função. Ela tem função para regulação emocional, para se afastar um pouquinho. Mas ela não funciona como única estratégia. O que é a parte mais saudável? Você tem um leque de possibilidades. E aí você usa a ferramenta certa para a hora certa. Se eu andar só com um martelo, eu posso pôr um parafuso na parede, mas vai estragar o buraco, vai fazer né? Então, eu posso andar com um martelo, uma chave de fenda, uma furadeira. E o melhor é que todas essas habilidades, elas não pesam. Elas são ferramentas que não precisa carregar, não precisa carregar o tempo todo. Você pode só se lembrar e usá-las. Então, por exemplo, evitação, negociação, pedidos de mudança assertivo, pedir desculpas, fazer uma crítica. Uma vez que você aprende, você pratica, ela está aí. Quando você precisar, você vai lá e puxa. E usa essa estratégia. Então, qual é a forma mais saudável que você desenvolva muitas habilidades para que você possa usar a certa na hora certa, para que você tenha chave de fenda na hora certa, para que você tenha furadeira na hora certa e martelo na hora certa. Saiu toda a minha goianidade no certo e no martelo. E essa negociação, às vezes é uma negociação com a gente mesmo, né? Quando você estava falando do enfrentamento, né, de você enfrentar a situação, você vai ter que negociar com você, né? Não, ó, então vai só 5 minutos. Não, ó, muda o ambiente, né? Vai para um ambiente que você gosta muito. E negociando, né? Transformando ele em pequenininhos, né? Para ir enfrentando. Transformar em pequenininhos. Na realidade, o problema geralmente está na gente. É na gente. Não é? Às vezes a gente quer botar a culpa no outro lá, que deu, vamos dizer, que o cara deu o gatilho lá, né? Mas o gatilho não, o problema está na gente, não está no coitado do cara. Ó. Igual, por exemplo, eu sou talvez o rei do gatilho, então, porque às vezes eu estou tocando numa recepção, numa festa, alguma coisa, eu toco uma canção, cara, aquela música pode ter mexido com várias pessoas ali, eu tô vendo, né? Às vezes fica apaixonado, mas tem gente que fala que, cara, eu lembrei do meu ex, não sei o que lá, nossa, essa música eu lembro quando eu não sei o que, né? Então, o problema realmente, eu acho que está na gente, é na gente mesmo. Que às vezes a pessoa fala coisas que machucam a gente, mas
ela nem tem culpa, Mas né? por que machuca, né? A gente pode pensar que também. a solução está na gente, se o problema está na gente. E aí fica um pouco mais suave. Resolver. Se a gente tivesse a consciência de que o problema está aqui, resolve aqui. Né? E aí o problema está em mim, a solução está em mim. Opa, então se eu me autorresponsabilizar por solucionar uma parte é muito bom. Se eu conseguir tolerar que o outro não está consciente, é muito bom. Então, às vezes, a gente toma consciência de algo, mas o outro não está consciente. Então, não preciso forçar ele a estar consciente. Mas pode saber que ele não vai fazer determinados movimentos se ele não está consciente. Então, E respeitar o tempo dele também, né? Pra que talvez ele também se conscientize e venha propor alguma conversa. E se o tempo dele for nunca, também se estabelecer um limite. Se o seu tempo não for nunca, eu não tenho que ficar vivendo isso aqui até esperar o seu tempo. Isso também é uma forma de solucionar a situação. É verdade. A gente veio conversando no carro, viemos juntos, e a gente veio conversando no carro algo relacionado muito a isso também, né? De se esvaziar, né? E de não fugir da questão, também se colocar de forma madura e autorresponsável, conversar com a pessoa, ter essa postura, né? Mas não deixar de dizer aquilo que realmente precisa ser dito. E quando a gente exterioriza isso, nos traz uma leveza no coração pra gente e parece que também traz um alívio para outra pessoa também, né? Isso seria como se fosse um sinal de que aquilo já foi resolvido. Uma parte seria isso. Alívio pode ser um sinalizador de que aquilo foi resolvido. Essa é uma emoção importante na resolução de conflitos. Acolhimento, sensação de pertencimento, são outras emoções que sinalizam que o conflito foi resolvido. Às vezes é uma grande tristeza, às vezes é um choro, às vezes é simplesmente esgotamento, significa que o conflito foi resolvido. Então, os sinalizadores normalmente são de emoções de pouca atividade, não precisam ser boas, podem ser ruins, mas elas são um pouco mais brandas, elas suprimem mais do que excitam. Então, quando a gente tem a sensação, às vezes é de esgotamento mesmo, assim, terminou. Ufa. Presta atenção em como as emoções comunicam em você, né? Então, que tipo de palavras saem quando você sente determinadas coisas? Porque às vezes é difícil entender o que está acontecendo dentro, né? Mas às vezes aquele ufa é uma forma de dizer, talvez a gente tenha chegado à solução. Engraçado que essa semana, a gente estava conversando sobre isso. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu tive um conflito com uma pessoa que fez uma coisa que apertou o botão, né? E eu dei um pulo desse tamanho, né? Nossa! E eu bravo é uma coisa. Não quero ver. Quando eu sou boa, eu sou boa, mas quando eu sou má, gente! Quando você falou dos 8,80, eu falei, ai meu Deus do céu, deixa eu me esconder aqui. Eu sou uma pessoa geralmente muito tranquila, muito assim, amável, fácil, mas quando eu enfezo é um trem do outro mundo. E aí eu sei que eu só pulei na hora e depois eu fui processando, e numa angústia, e até que você digere, né? Que você entende, que você toma consciência. E aí eu consegui tomar consciência daquilo que estava me incomodando tanto. E eu falei, não, o problema é meu. Né? Dói, né? Dói. Tá em mim. É um gatilho assim que eu tenho, um gatilho esquisito. É uma coisa assim, tipo, não faz isso, por favor. É o negócio do... Mas às vezes é isso, assim, isso aqui não. Esse aqui eu perco o controle, esse botão não, pode mexer com os outros. Isso, mexe nos outros, então deixa ele aqui quietinho, calma. Se ficar claro, é mais fácil de lidar com a situação também, né? Agora, se a gente for pensar em como é que a gente faz isso, nossa, parece tão complexo, precisa sempre de um profissional, eu não vou conseguir fazer isso nunca, vamos sair com um pack emergencial? Presta atenção no que está sentindo, de onde é que vem o problema e comunica. Se você deixar aí dentro, a chance de você conseguir encontrar uma solução é... mas eu não sei como eu vou falar. Depois você se vira um pouco com um pedaço do que falou. Não ofenda, não julgue, não ataque, mas comunica. Toma consciência, vê onde é que está o conflito e comunica. Porque senão as pessoas não precisam, elas não têm por que saber que esse botão não. Elas não tem a bola de cristal. Se a gente pessoas são diferentes. Se a gente for entrar dentro de um avião na cabine do piloto, tem 350 mil botões, mas tem uns que você tá mais ou menos sinalizado que não. Se apertar, morre. Esse Tem aqui. Se apertar, morre. Se apertar, morre, eu adorei. Tem uns que pra você sabe, tem que quebrar um vidro com um martelo.
Não, esse é para situações de emergência. Então, sinalize para as pessoas com quem você está vivendo quais são os que... Esse aqui mais ou menos sim, esse aqui de jeito nenhum. Esse aqui precisa quebrar com martelo. Essa é uma das coisas. Se você comunica de maneira a menos ofensiva possível, qual é a menos ofensiva possível? Eu vou falar do jeito que eu gostaria de ouvir. Pode ser que eu ainda ofenda, mas eu vou falar do jeito que eu gostaria de ouvir. Fica nisso. Ou comunique. Então, faz como um diretor meu me ensinou uma vez. Escreve um e-mail, não põe remetente, fala tudo que você queria falar. Já fiz isso várias vezes, gente. Aí, agora levanta, vai lá, toma um café, toma um lanche e relê. Aí você fala, meu Deus, eu ia mandar esse e-mail. Lembra da regulação emocional? É o botão. A vida não tem botão de apagar para todos, né? Não tem não. Não tem delete, não. Tem algumas coisas também que são crenças, por exemplo. Nós não podemos solucionar um conflito por escrito, por e-mail, porque é pouco pessoal. Se essa for a estratégia que vai funcionar, vai nela. Não fazer nada pode ser pior. Não, mas eu não vou fazer isso por e-mail. Tal coisa eu não vou fazer por e-mail. Não, mas não é e-mail, é Eu descarregar. nem mandei, é escrever, falar tudo que você queria falar e despejar e falar tudo. Autorregulação emocional. Que quando você volta lá, vou te falar 100 vezes, se a pessoa fizer aquilo, as 100 vezes que ela for lá, ela vai apaga ou não vou mexer nisso aqui, porque... Sim. E às vezes você lê de novo e nem envia. A maioria das vezes é isso. Que eu também tenho essa mania de querer me descarregar, eu escrevo tudo que eu tenho que escrever, aí eu vou, também saio, faço alguma coisinha, depois eu vejo, gente, eu não vou enviar isso não. Eu acho que quando as pessoas for brigar, vai brigar, já chega o papel, escreve, daqui 5 minutos você lê e vem falar comigo, Não, eu acho que resolvia. Antes da gente brigar, toma o seu papel, me dá o meu, vamos escrever o que a gente tem que falar pro outro. Pronto, depois a gente lê e vê. Uma metodologia não necessariamente a solução de conflito, mas para encontrar soluções, chama-se grupo nominal. E quando a gente faz isso, a gente pede para que as pessoas, é uma estratégia de coleta de informações, de pesquisa. A gente pede para que as pessoas escrevam individualmente aquelas coisas no papel e depois elas compartilham com todo mundo. Muitas vezes, quando é para encontrar a solução de um problema muito grave, a primeira vez que elas escrevem, elas conseguem colocar tudo. Quando elas vão falar sobre aquilo que ela colocou, elas já dão uma viabilizada na estratégia. Quando todo mundo discute, viabiliza um pouco mais a implementação. Então, às vezes, quando a gente está falando pela primeira vez sobre emoção, a gente está falando uma coisa que não dá para fazer. E aí, se a gente encontra um ouvinte que acha que tem que agradar tudo que a gente falou, ele não vai conseguir implementar. Pode ser que ele não faça nada, porque ele não vai dar conta de colocar na prática. Então, todas essas estratégias, todas são úteis, todas têm benefícios, todas têm pontos negativos. O que a gente tem que fazer é, para esta situação de conflito específica, o que funciona, o que não funciona. Quando eu autorregulo as minhas emoções, escrevendo tudo, depois eu vou lá e não falo. Mas eu já estou na 10ª vez fazendo a mesma estratégia. Talvez eu precise usar uma estratégia complementar. Agora eu vou precisar solucionar, porque senão vai vir uma vez, outra vez e outra vez. Verdade. Jesus. Doutora Larissa, fala pra gente, tem pessoas mais propensas a conflitos? Aquelas que são mais rígidas. Quem está muito certo das coisas, quem tem muita certeza de que a vida é assim, a vida é assado, as pessoas são assim, quem tem dinheiro é assim, quem não tem é assim, quem tem determinadas características são... Quem está certo demais. Quem é muito engessado, não é? Engessar gera conflitos. Porque existem diferentes opiniões. Ok, quanto mais fechada for a ideia, maior a probabilidade de conflitos. Essa menos eu estou aberto, né, para receber do qualquer outro. Coisa. Exatamente. Então esse é um perfil, quando muito rígido, Aí eu lembro daquela música, eu sempre falo isso. Vem coisa, tanta gente na cabeça. Cara do ar. Aí eu lembro, Marcelo, né, meninas, daquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ter, como é que é? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Cara, isso é muito top, velho. Essa frase é top demais. Top demais. Eu falo isso ser sempre. água, ser, né, se conseguir se adaptar a qualquer ambiente. Exatamente. Porque eu sou a pessoa que explode, mas eu sou a que volta e pede perdão, entendeu? Não tenho problema nenhum com isso, não tenho vergonha. Então, às vezes, a gente tem um perfil rígido natural, né? Tem determinados estilos de personalidade que são mais rígidos, mas a gente pode
não conseguir desenvolver gatilhos mais flexíveis, nossos botões são rígidos, mas a gente tem a capacidade de voltar e pedir perdão e reatar a situação. Então, quando a gente pensa, se eu for muito rígido, eu não vou ter saída, nossa, danou-se, né? Já sou rígido, acabou. Não, se você for rígido, não tem problema que seus botões e gatilhos sejam rígidos, desde que você seja flexível no segundo passo. Você pode sentir rigidamente, mas você é flexível na solução ou na restauração da situação. Muito bom. Tá vendo, Marcelo? Tá aprendendo, né? Também tô. Rapaz, eu tô impressionado, esse assunto é bom demais. Você já falou um pouquinho sobre as formas de lidar com o conflito, mas acho que valeria a pena reprisar, né? Tem várias, né? Então, evitá-los é uma forma de lidar. Ela tem, às vezes, mais aspectos positivos do que negativos. Porque, de fato, ele não soluciona a situação. A gente pode fugir, evitar, se esquivar da situação, ou a gente pode negociar dentro da situação, a gente pode trocar informações e tentar que as pessoas de maneira colaborativa solucionem um problema. Então, o conflito ele pode ser compartilhado e colaborativamente solucionado, ou a gente tem soluções de conflito que elas são ditatoriais. Tem essa possibilidade também, eu vou lá e mando fazer daquele jeito. E acabou a discussão. Esse tem mais. Então, as pontas, seja fazê-lo de maneira muito esquiva, passivas, submissas, como a outra extremidade, fazê-lo de maneira tiranizadora, agressiva, tem mais aspectos negativos do que positivos, mas todas elas têm função. Então, esquivar, ser submisso, aceitar, ceder, faz com que você mantenha mais as relações, mas não alcance tantos objetivos. Mandar, ser agressivo, não aceitar opiniões, faz com que você alcance objetivos, mas perca nas relações. O ideal é um movimento equilibrado, onde eu escuto a maior parte, tomo uma decisão que traga maior benefício para todas as pessoas. Então, depende de qual estratégia, que se parece às formas de se comunicar. A gente tem formas de comunicar que são mais passivas, mais agressivas ou mais assertivas, aqueles que defendem o próprio direito, mas defendem o direito do outro. As formas de negociar um conflito ou de geri-lo também têm essas características. Mais passivas, mais agressivas ou mais assertivas. Defendo o meu direito, defendo o direito do outro. Medio mais o conflito, tento identificar situações de maior benefício para a maior parte das pessoas, certo? Então, depende muito do que você quer alcançar. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Existe algo que diga a respeito de qual é a profissão mais conflituosa, assim, que mais gera conflito? Nunca estudei sobre qual é a profissão que mais gera conflito. Então, mas o perfil é da pessoa mais engessada, né? Uhum. E a partir daí a gente pode seguir várias linhas, a gente verifica, né? Se ela for engessada, mas ela não conviver com ninguém, não tem tensão. Se ela estiver engessada, mas ela estiver sozinha, tá excelente. O ideal é a personalidade da pessoa encaixada no contexto que mais favorece. Uhum. E esse é um dos desafios dos gestores de pessoas. Sim. Né? Ele conseguir encaixar o potencial daquela pessoa no lugar onde ela devia estar. Não adianta colocar um excelente técnico operacional para ser líder, porque não necessariamente ele vai ser bom líder. Esse é o clássico, né? Uhum. Então, um bom gestor de conflitos ou um bom gestor de pessoas dentro de situações organizacionais encaixa a sua qualidade naquilo onde você tem que estar. Né? Então, essa é uma das características. Se eu pego uma pessoa altamente conflitiva, rígida, e ela vai atender o público e o público da ouvidoria, tende a dar certo. Tende a ser... Então, vai dar fogo. Não tende... Então, essa é uma das... Eu estava em cima da pergunta da Kalina, sobre a questão dos conflitos, lidar com os conflitos. Cabeça de homem e de música é uma coisa meio... Eu viajei longe pra caramba. Talvez eu vou dar uma viajada na maionese aqui de volta, né? Mas olha só. Cocria, vamos lá. Vou criar muito aqui. Porque é o seguinte, se quando você falou sobre a questão de conflitos e tudo mais, saber lidar com os conflitos, saber a hora de voltar e à frente e tal, saber fazer com que resolva todos os problemas, cara, eu não riam de mim, mas eu acho que um general de guerra, no conflito de guerra, ele precisa de um psicoterapeuta.
Porque, ou pelo menos ser ou pensar comum. Porque se ele pensar dessa forma, porque isso é um macro conflito, né? Porque existe o conflito entre duas pessoas que vai ser resolvido do mesmo jeito que se resolve num conflito entre duas nações. É a mesma coisa. O chefe de uma nação, se ele pensar da mesma forma, ele pode resolver, às vezes, um grande problema de uma nação. Porque ele está lidando com conflitos. São pessoas, a sociedade toda, são 1000 cabeças diferentes, pensam, né, totalmente diferente. E se o cara tiver ele saber que, às vezes, porque ele está sozinho, ele está no comando. Mas ele está comandando várias cabeças que pensam, muitos pensam como ele, mas a maioria talvez não. Então, se ele tiver essa coisa da psicoterapia nele lá, né? O cara acha que ele vai saber sair bem nisso. O conselheiro, talvez o conselheiro do rei, seria bom um psicoterapeuta, né? Para ser o conselheiro de um chefe de uma nação ou de um general, né? Numa situação. Não é mais ou menos isso? A gente tem que pensar em qual é o objetivo do conselho, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na necessidade que tem alguém que governa tantas pessoas de mediar um conflito, às vezes fica muito evidente que o objetivo dele não é o objetivo de toda a nação. Numa situação de guerra, o objetivo talvez seja mais claro do que numa situação de governança maior, né? Então, porque o que passou mesmo foi o de guerra. Porque quando você estava falando... Saber a hora que ele tem que recuar, e você a hora que ele vai... E qual é o objetivo? Porque no objetivo de guerra, quando você quer conquistar ou quando não te importa o oponente, o seu enfoque é outro. Quando você quer que todo mundo saia bem, aí o enfoque é outro. Talvez uma das grandes questões que o psicoterapeuta dele possa fazer é que ele aceite que ele tem vontades, interesses e objetivos que não são de todo mundo. E isso também é conflitivo. Né? Então, quando a gente pensa... Se todo mundo está atuando por um propósito, se todo mundo está atuando por um objetivo, é mais fácil guiar o propósito do que quando eu quero atender a todas as pessoas. Então, os mecanismos de decisão, de resolução de conflitos, quando tem muitas pessoas envolvidas, às vezes eles são muito mais restritivos. Eles se restringem a um objetivo tal. A gente esperaria que os objetivos fossem para todo mundo, a gente esperaria que os objetivos fossem inclusivos, que os objetivos não fossem racistas, preconceituosos, mas não necessariamente é assim. Então, quando a gente pensa numa pessoa que responde por muitas, um elemento central é qual é o objetivo. Muito mais do que agradar a todos os que fazem parte daquilo é o que ele quer alcançar. Dentro das empresas, dentro das organizações, não é um hábito no Brasil ter um conselheiro que é um psicoterapeuta. Mas talvez tenham pessoas que façam o papel de fazer com que ele perceba os seus estados emocionais, que ele detecte o problema, que ele decifre o problema e que ele tente soluções. Não necessariamente um psicoterapeuta. Mas não todos os corpos diretivos das empresas ou aqueles que estabelecem onde eles querem chegar, tem alguém que diga para ele, vamos cuidar desse objetivo comum. Né? Às vezes vamos cuidar do objetivo só da cabeça. Esse é o objetivo estratégico. Exatamente, assim como lá. Quando a gente pensa numa cabeça da família, quando a gente pensa o cabeça da família ou a cabeça da família, muitas vezes são as mulheres a cabeça da família, eles têm essa habilidade impressionante de entender o interesse e a competência de cada sujeito daquela família para favorecer que eles sejam felizes ou que eles tenham um melhor desempenho. Então, o cabeça da família ou a cabeça da família, as mulheres, mães, os pais, eles são grandes gestores de conflitos. E o mais interessante é que eles são desses que guiam eles para objetivos que nem eles mesmos sabem. Os filhos nem sabem que objetivo tem, mas o pai e a mãe têm o objetivo de que eles sejam felizes, de que eles sejam plenos, de que a vida deles seja satisfatória. Então, na verdade, quando a gente pensa numa gestão de conflitos para muitas pessoas, o que guia muito mais do que as emoções das pessoas que estão envolvidas é onde é que a gente vai alcançar, que objetivos a gente quer alcançar. E isso gera conflitos. Eu acho isso muito interessante, Larissa. Tem algumas pessoas que dizem que podemos levar as outras pessoas a refletirem sobre seus próprios conflitos, né? Se fizermos perguntas, ou se a gente trazer alguma história, né? Para que a pessoa reflita. Qual é a forma mais assertiva que você acredita que a gente possa levar as outras pessoas num estado de consciência do conflito?
Depende do contexto, mas uma das perguntas centrais poderia ser qual é o problema. E aí as pessoas podem responder de maneiras diferentes. Qual é o problema para você, qual é o problema para você. O que está acontecendo. O que está acontecendo. Perguntas muito mais abertas. Como é que vocês estão se sentindo? Mas seria então em forma de pergunta ou realmente de... Perguntas é a melhor. Primeiro, né? A gente pergunta. A gente nunca deixa assume. aberto. Primeiro a gente pergunta, depois a gente faz outras conclusões, mas primeiro a gente pergunta. Como é que a gente começa um processo de gestão de conflitos? Alguém vai nos dar informação, mas a primeira coisa que a gente pergunta aos envolvidos. Essa é uma das principais formas de começar. As ideias vão vindo depois de como é que você vai fazer essa detecção. Mas como a primeira coisa é que você entenda o que está acontecendo é a partir de perguntas. Larissa, para a gente finalizar, há algo que diferencia os conflitos interpessoais nos casais, nas famílias ou nas empresas? Eles têm elementos muito semelhantes. Mas como a gente fala de se conhecer ou de sentir, uma das coisas que eu acho que mais diferencia é o compromisso com o laço. O compromisso com aquelas pessoas que estão ali. Então, um afeto entre eles, não querer que rompam. Né? Tem gente que tem medo de qualquer tipo de ruptura. Não quero sair dessa sessão porque eu estou nessa sessão há, 10 meses e não quero sair. Pode acontecer. Mas dentro dos contextos familiares de casal, num primeiro momento os casais eles não querem se deixar, depois eles até tomam essa decisão, mas a tentativa do começo é de continuar juntos. E nos conflitos familiares, filhos, mães, é que esse laço não se rompe. Podemos ter más relações com os nossos familiares, mas ela vai continuar sendo minha mãe. Com certeza. Ele vai continuar sendo meu pai. Então as soluções de conflitos elas têm características diferentes, porque os laços esses vínculos familiares, ainda que as relações se rompam, ainda que elas sejam ruins, ela vai continuar tendo este papel. Eu posso deixar de ser sua colega no trabalho, eu posso ir para outra área, não tem problema, ou às vezes tem muito problema, mas não tem. Isso pode se romper, eu posso sair desse emprego, eu posso não trabalhar aqui nunca mais, mas você vai ser sempre minha irmã, ele vai ser sempre meu pai, e isso gera muitas estratégias diferentes de solução. Uau mesmo. A gente está caminhando para o fim. Eu vou te falar uma coisa. Triste. É muito triste, né? Eu acho tão pouco 1h30. A gente convida as pessoas falam 1h30 ao vivo. Eu falei, olha, relaxa que vai passar bem rapidinho. Parece que tem 15 minutos, cara. Pois é. E a conversa tá tão boa, tão boa. Eu adoro esse assunto. Adoro. Cara, é mas a doutora Larissa vai fazer um compromisso com a gente de voltar. Combinado. Para falar especialmente para casais e famílias. Ok. E eu quero que você deixe um recadinho para o nosso público, alguma dica, alguma coisa que depois de todas essas provocações. Depois de todas essas provocações, tem algum enfoque específico, Kalina, assim? Aquilo que você conhece bem. Eu estou muito obrigada pela oportunidade, mas você conhece bem o seu público, então se você quiser que eu dê um enfoque específico, me ajudaria. Eu acredito que nas relações interpessoais mesmo, né, porque querendo ou não, as relações no trabalho, né, organizacionais, são fruto da forma como a gente consegue se relacionar com as pessoas de uma maneira geral. Né? Pensando em melhorar as relações ou em ter boas relações, se conhecer é essencial. E voltando à analogia do avião, né? Primeiro a gente coloca a máscara na gente, depois a gente coloca a máscara no outro. Mas a ideia se a gente procura estratégias de não ter problemas, se a gente quer viver menos situações difíceis, a prevenção e a promoção da saúde parte por elementos que têm a ver com vocês, tem a ver com o quanto vocês se conhecem, o quanto vocês são capazes de se cuidar. Então, invistam em ser mais flexíveis e se conhecer. Em saber como é que você funciona, quais são os seus gatilhos emocionais. E, com certeza, isso te ajuda na mediação de conflitos e na vivência deles, seja no contexto de trabalho, seja no contexto pessoal, familiar. Quer falar, Rosana? Eu quero, adoro falar, né? Mulher. Olha, eu sou muito grata por estar aqui hoje. A Kalina sabe, eu sempre falo pra ela. Eu vou pro programa quando eu tenho que estar mesmo, né? Quando tem algo... Eu vou assim, sem compromisso de saber nem o assunto. Mas era
para eu estar aqui também. Todas as vezes que eu estou aqui são assuntos que eu estou desenvolvendo dentro da minha profissão, principalmente dentro da minha vida pessoal. E eu sou muito grata por ter tido essa experiência com você. Muito obrigada. Mesmo. E foi extremamente enriquecedor de estar aqui com a Carlina, estar aqui com o Marcelo, estar aqui com você, estar aí com você em casa também. Essa equipe maravilhosa que está aqui por detrás das câmeras, viu, gente? Então é isso. Muitíssimo obrigada. Eu quero deixar um recadinho, porque o Marcelo vai finalizar, né, com essa voz maravilhosa, depois disso tudo, terminar em grande estilo. Mas eu quero falar sobre uma coisa muito importante que você colocou hoje, que é de não ter medo de se encarar. Não ter medo de olhar para os seus botões. São muitos. Não se preocupa. Eles vão existir, existem em mim, existem em todo mundo. Em todo mundo. Né? E a gente tem medo de, às vezes, se encarar. Não é fácil você... A autorresponsabilidade, né? Assim, você falar... A gente tem que estar sempre fazendo essa gestão do que é meu e do que é do outro. E, na verdade, às vezes é muito mais meu do que do outro. Né? Tem uma frase que eu ouvi de uma coach que me marcou. Que ela falou o seguinte: o significado das coisas é o significado que a gente dá. Né? Então, se alguma coisa é muito importante para a gente, é porque a gente deu significado para aquilo. Né? O Marcelo deve ter aí suas guitarras, né? Sua pedaleira, aquela coisa que tem aquele significado gigante, né? Exatamente. Então a gente dá significado para as coisas, aquela coisa de não mexe aqui, esse botão aqui é meu, ninguém aperta, por favor. É o significado que a gente coloca e a gente ser generoso com a gente. De saber que a gente vai ter isso e tá tudo bem. Né? Só ter coragem de olhar e falar, tá, é meu. Beleza. Quando eu puder negociar, eu negocio. Quando eu não puder, eu não negocio e tá tudo bem. Eu só preciso expressar, ó, isso aqui não é legal, não ultrapassa essa linha, né? Isso aqui dói. Enfim. E a gente vai pra frente, se for preciso ressignificar. E se for possível, ressignifique. Se não for possível... Se os estragos, as consequências são muito grandes, vida que segue. Não tô afim de ressignificar a música lá. Não tô afim, não vou fazer, não tô afim. Não quero. Ah, puxa vida. Eu quero tocar ela. Ainda bem que você, ó, não tem capacidade de telepatia, não e sabe. Não tocaria, isso também não é a minha praia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, doutora Larissa. Muito gratidão. Obrigada. Gratidão imensa mesmo. Gratidão, Marcelo. Você contribuiu com o debate, cantou, você é sempre fantástico. Ah, obrigado. Para mim foi um prazer tão grande. Vocês nem imaginam. E uma honra. Esse conhecimento. Eu peguei um milésimozinho, né, de tudo que você tem, mas isso eu vou carregar o resto da vida. E de preferência passar esse conhecimento para outras pessoas, porque é muito importante. Você não imagina o tanto que é lindo o que você faz pelas pessoas, isso que você pode transmitir para as pessoas. Parece que foi tão simples, né? Mas isso alcançou muita gente, vai alcançar muita gente. E isso vai expandir, sabe? Reverberar, né? Vai muito. E que outros profissionais da sua área possam estar sempre ajudando as pessoas, porque a gente precisa muito. Obrigada. Cara, o ser humano precisa disso. Obrigada. Isso é uma forma linda de amor. Foi excelente compartilhar com vocês. Foi um excelente encontro de pessoas. Legal, muito bom. Obrigada. Rosana Mello, obrigada. Obrigada mais uma vez. Marcelo, encerra pra gente. Então vamos lá. Fazer uma canção aqui de um cara que foi conhecido na genialidade dele, trazendo numa época, nos anos 70 e 80, como um dos símbolos da paz, John Lennon, né? Imagine there's no heaven. It's is if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Will be as one. Ooh. Wap ba da ba da da. Wap da ba da da. Tap ba da da. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Will be as one. Ooh. Wap ba da ba ba da da. Wap da ba ba da da. Wap ba da da da. Yeah.